A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão, irmãos? Gostaria de convidar vocês a ler Atos capítulo 16 comigo. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. E se você não tem uma Bíblia, colocarei os versículos aí na tela. Atos capítulo 16. Diz assim: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pela cidade, entregava aos irmãos para que os observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Irmãos, no vídeo passado falamos sobre a carta do apóstolo Paulo a Timóteo e que o apóstolo Paulo considerava o jovem Timóteo como seu filho na fé. E aqui em Atos nos apresenta Timóteo pela primeira vez. Quando o apóstolo Paulo conhece Timóteo, diz aqui que os irmãos davam um bom testemunho sobre Timóteo. Ele era jovem, mas ele era temente a Deus. Ele buscava fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. Então os irmãos deram um bom testemunho de Timóteo para o apóstolo Paulo. E assim que tem que ser a vida de um cristão. Na verdade, quem tem que dar bom testemunho sobre mim e sobre você são os nossos irmãos. Eles que têm que dar testemunho a nosso respeito. E não nós mesmos testemunharmos sobre nós. Porque aí a gente pode cair no erro de querer se engrandecer, de querer mentir sobre o nosso respeito. Mas quando irmãos dão testemunho a nosso respeito, eles falam daquilo que estamos demonstrando, dos frutos que estamos demonstrando a eles, as obras que praticamos e como vivemos diante dos irmãos. Então, primeira coisa, não foi Timóteo que se apresentou, que quis se mostrar, que foi até o apóstolo Paulo com seu currículo dizendo que ele era bom, que ele era santo, justo, humilde. Não. Foi os irmãos que deram testemunho dele. Foram os irmãos que conviviam com ele, da mesma igreja que ele, que viram os frutos que ele produzia e falaram para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, de imediato, já chamou Timóteo para andar com ele, para o seguir. Para você ver, irmãos, quando você realmente busca agradar a Deus, quando você realmente busca fazer a vontade de Deus, viver uma vida santa e agradar somente o Senhor Jesus, aqueles que estão na mesma fé que você vão olhar e vão identificar você como um cristão, como um irmão. E foi assim com Timóteo. Quando o apóstolo Paulo viu Timóteo, ele já o identificou como um irmão na fé, como alguém que é temente a Deus, alguém que é temente a Jesus Cristo. E justamente por isso, o apóstolo Paulo o levou com ele. E para você ver, irmãos, lá na região onde eles estavam, todos conheciam Timóteo e sua família. Aqui diz, olha só, que ele era filho de uma judia que era crente, que já era cristã. Só que seu pai era grego, seu pai era pagão. Seu pai não queria nada com Deus. Então, por esse motivo, o apóstolo Paulo circuncidou Timóteo. Se você for ver, o apóstolo Paulo foi o que mais pregou que não era necessário o gentio se circuncidar, porque eles eram salvos pela fé e não precisavam da circuncisão. Só que no caso de Timóteo foi diferente. Foi por motivo de estratégia. Porque se Timóteo não tivesse se circuncidado, ninguém iria dar ouvidos a ele. Muitos iriam julgar dizendo que Paulo estava levando o filho de um pagão e não ia querer nem dar ouvidos ao apóstolo Paulo que foi naquela cidade pregar o evangelho. Iriam fechar as portas para ele. Então, por motivo de estratégia, o apóstolo Paulo circuncidou Timóteo. Não é porque o apóstolo Paulo está dizendo que se você não se circuncidar, você não será salvo, não. Porque ele pregou contra isso, que a salvação é pela graça, mediante a fé. E não era necessário circuncidar-se. Então, o caso de Timóteo aqui foi diferente. Foi um motivo de estratégia, circuncidar Timóteo. Porque ele era filho de um pagão. E por causa disso, muitos iriam rejeitar Timóteo. Não iam nem permitir que ele entrasse nas cidades, por causa desse motivo. E no versículo 6 diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mícia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão.
na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Irmãos, aqui no versículo 6 ao 10, vemos que o apóstolo Paulo tinha um desejo de pregar o evangelho na Ásia. Ele queria ir até a Ásia para pregar o evangelho. Só que não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ele passasse, olha só, para a Macedônia e pregasse o evangelho lá. Então, Deus o impediu de ir para a Ásia. Olha só o que diz: defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Veja bem, irmãos, Jesus Cristo é Ele que guia os passos de um cristão. Jesus Cristo, Ele fecha e abre portas. Então, o apóstolo Paulo queria ir para a Ásia, pregar em Bitínia, só que Deus fechou as portas daquele lugar para eles, para que eles não fossem para lá. O Espírito de Jesus os constrangeu para que eles não fossem para aquela região. Por quê? Porque era necessário que eles fossem para Macedônia. E o apóstolo Paulo teve uma visão de um jovem macedônio pedindo, implorando que eles passassem para o lado deles e pregassem o evangelho para eles. E o apóstolo Paulo entendeu essa visão como a vontade de Deus. E realmente era. Porque a vontade de Deus é que eles passassem para Macedônia. Porque ali tinha um povo escolhido de Deus. Ali tinham os eleitos de Deus que necessitavam da pregação do evangelho. E Deus fechou as portas de um lugar para Paulo e abriu outra, em outro lugar, aonde os seus eleitos estavam esperando. E o que podemos entender com isso, irmãos? Que tudo é no tempo de Deus. Que tudo tem que ser feito de acordo com a vontade de Deus e não a nossa. Era a vontade do apóstolo Paulo passar para a Ásia. Só que não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ele pregasse em Macedônia. Porque lá tinham os eleitos, tinha um povo separado antes da fundação do mundo para ouvir o evangelho, se arrependerem de seus pecados e seguirem Jesus Cristo. E olha só o que diz no versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samatrócia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhes abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Veja, irmãos, então o apóstolo Paulo chegou a Macedônia, em Filipos, obedecendo à vontade de Deus, o que Deus queria. E lá ele conheceu uma mulher chamada Lídia. E a palavra diz, irmãos, que Deus abriu o coração de Lídia para entender as coisas que Paulo dizia. Ou seja, o evangelho. Deus abriu o coração daquela mulher. Lídia foi a primeira europeia descrita aqui na Bíblia a se converter ao evangelho. E eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, que não foi ela que acreditou, que creu por conta própria. Aqui deixa claro que Deus abriu o coração dela. E é desse jeito, irmãos. Quando cremos no evangelho, não é porque cremos por conta própria, porque somos incapazes disso. Se cremos no evangelho, é porque Deus abriu o nosso coração para que a gente entendesse as verdades a respeito do evangelho. Se Deus não abrisse o meu e o seu coração, jamais iríamos acreditar na palavra de Deus. Jamais iríamos dar ouvidos ao evangelho, às boas novas. Só que Deus, por graça e misericórdia, Ele quebrou o nosso coração de pedra. Ele transformou o nosso coração por completo. Nos deu um coração novo, um coração que fosse inclinado para a sua santa vontade. Porque antes, irmãos, não queríamos nada com Deus. Antes, os nossos olhos viviam obscurecidos, tinham escamas em nossos olhos. E Deus arrancou as escamas dos nossos olhos. Ele abriu o nosso coração. E é por isso que eu e você cremos hoje no Evangelho. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E nesse primeiro relato, já podemos entender o porquê não era a vontade de Deus que
Paulo fosse para a Ásia, e sim para Macedônia, porque lá em Macedônia tinha uma eleita de Deus, uma mulher temente a Deus, e Deus abriu o coração dela. Olha só, irmãos, em Macedônia tinha Lídia, não só ela, como muitos outros. E por isso que era da vontade de Deus que o apóstolo Paulo fosse para essa cidade, para essa região, para pregar o evangelho para os eleitos, para os seus escolhidos. E no versículo 16 ao 18 diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Irmãos, você vê a autoridade que tem o nome do Senhor Jesus Cristo? Paulo falou: Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te mando, saia dessa menina. E o espírito maligno imediatamente saiu, porque Paulo estava andando, pregando pela cidade, e essa menina o seguia, dizendo: Estes são homens de Deus que anunciam um caminho da salvação. Peraí, um demônio está falando a verdade? Sim, mesmo contra a vontade, mesmo sem ele querer, o demônio estava falando a verdade a respeito de Paulo e os seus discípulos, porque Paulo realmente estava ali pregando o caminho da salvação. E tem pessoas que acham que o demônio pode medir forças com Deus, que Satanás pode enfrentar o Senhor. Não pode, irmãos, não pode, porque o Senhor é o único Deus Altíssimo, Ele é o único que tem poder, Ele é o único que é soberano. Então, mesmo contra a sua vontade, esse demônio falava a verdade, porque ele estava falando que Paulo e seus discípulos pregavam o caminho da salvação. Então, mesmo esse demônio não querendo falar isso, ele falava. E pelo que vemos aqui, podemos deduzir que esse espírito maligno falava de forma hostil. Ele falava, meio que sem querer falar, mas falava. E isso já estava indignando o apóstolo Paulo, que mandou que esse espírito maligno, no nome do Senhor Jesus Cristo, saísse da menina. E o que aconteceu? Na mesma hora saiu. E continuando diz assim, no versículo 19: Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretórios, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se multidão unida contra eles. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Irmãos, por Paulo, através do nome de Jesus Cristo, ter ordenado que o espírito maligno saísse daquela jovem que era escrava, os senhores dessa jovem ficaram irritados, porque eles usavam essa jovem como fonte de lucro. Porque o espírito maligno que havia dentro dela revelava coisas, revelava sobre a vida dos homens, revelava sobre acontecimentos. Então, os senhores dessa escrava, dessa jovem, ganhavam dinheiro com isso, revelando coisas para os outros. E quando o apóstolo Paulo ordena, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que esse espírito saísse da menina e o espírito saiu, os senhores dessa menina viram sua fonte de lucro acabar. Se eles tinham um grande lucro com aquela menina, já não iam mais ter. E eles se revoltaram, se iraram contra o apóstolo Paulo. E pegando o apóstolo Paulo e Silas, os levaram para a praça, na presença das autoridades. E lá começaram a inventar calúnias sobre eles, dizendo, olha só, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Que era uma mentira, porque eles estavam lá de forma pacífica, pregando o evangelho para todos que chegavam até eles. E eles dizem mais, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Veja só, irmãos, a partir do momento que se mexeu nos bolsos desses homens, eles se levantaram com ira, e levaram Paulo e Silas às autoridades, para que lá fossem julgados. E a palavra diz
que grande multidão se levantou. Grande multidão que talvez usufruía daquele demônio que vivia dentro da mulher, das revelações que aquele demônio fazia. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os pretores rasgaram as vestes de Paulo e Silas e o açoitaram. Bateram neles, espancaram, e depois de lhe darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, e pediram que o carcereiro os guardasse com segurança, os prendesse com segurança. Então o carcereiro levou eles para o interior da prisão, e prendeu seus pés no tronco. Veja bem, irmãos, já não bastava a surra que Paulo e Silas levaram, ainda foi preso os pés dele no tronco, que servia para que eles não fugissem. E o tronco também servia de tortura para os presos, porque machucavam os pés, apertavam, e era mais dor ainda que Paulo e Silas estavam sofrendo. Além da dor, da surra, do castigo que eles levaram, das chicotadas, do espancamento, também eles iriam sofrer com aquele tronco que machucava os pés, que os feriam, que prendiam com força os seus pés. E talvez alguns pensem, então a situação para Paulo e Silas estava complicada, difícil. Para eles, então, era praticamente o fim. Imagina como é que esses homens estavam. E aqui no versículo 25 diz, por volta da meia-noite, olha só, Paulo e Silas, machucados, com os pés no tronco, de forma dolorosa, machucando mais ainda eles. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Aqueles dois homens espancados, machucados, não estavam gritando de dor, não estavam esperneando, chorando, desesperados. Pelo contrário, irmãos, olha só, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Que maravilha! Que maravilha! E os outros presos que ali estavam, os outros presos, estavam ouvindo Paulo e Silas orarem e louvarem a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Olha só, Paulo e Silas foram espancados, machucados, para que eles fossem levados à prisão, porque lá Paulo e Silas iriam, ao invés de reclamar, de murmurar, eles iriam orar e cantarem louvores ao Senhor. E os presos que ali estavam vendo tudo isso. E com certeza, muitos que ali estavam, a partir daquele momento, creram no Evangelho. Porque não era possível dois homens machucados estarem louvando a Deus, felizes, alegres. Não é possível isso. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Tudo que Deus faz é perfeito, maravilhoso. Era necessário que tudo isso acontecesse para Paulo e Silas estarem onde eles tinham que estar, naquela prisão, naquela cidade. Primeiro, eles tinham que estar naquela cidade por causa dos eleitos. Vemos aqui Lídia, nos relata sobre Lídia, que foi a primeira europeia a se converter ao Evangelho. E depois de Lídia, Paulo e Silas na prisão cantavam e os presos, os seus companheiros de cela, os ouviam. Imagina só, irmãos, quantos deles mudaram seus pensamentos, foram transformados a partir desse dia, quando Paulo e Silas, machucados, louvavam a Deus. E não só isso, irmãos, o carcereiro também, olha só, o carcereiro também era um eleito de Deus. Olha só, no versículo 27, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas dos cárceres, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Olha, irmãos, os presos, muitos deles ali estavam presos lá porque mereciam estar, porque fizeram algo de errado, e nem eles fugiram. Será que a presença de Paulo e Silas, louvando, orando, adorando a Deus, não tinha transformado aqueles homens? Irmãos, isso é maravilhoso. Aonde o verdadeiro evangelho chega, há transformação, há mudança. E olha só o que diz. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crer no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido
em Deus. Veja, irmãos, o carcereiro que tinha pegado o apóstolo Paulo e Silas, os amarrados, acorrentados e colocado seus pés no tronco para que eles não fugissem, agora ele estava lavando os vergões dos açoites, cuidando das feridas de Paulo e Silas. Olha que transformação maravilhosa, irmãos, que o evangelho faz na vida de um homem, que Deus faz na vida de um homem. Podemos ver que é Deus que abre o coração. Deus abriu o coração de Lídia para que ela entendesse o evangelho. Deus abriu o coração do carcereiro para que ele cresce no evangelho. E o coração deles foram transformados, tanto de Lídia como do carcereiro. O carcereiro que antes machucou Paulo e Silas, agora estava limpando os ferimentos, cuidando deles, e levou Paulo e Silas para a sua casa. E lá eles cearam, comeram, e lá o apóstolo Paulo e Silas pregaram mais ainda o evangelho para ele e para toda a sua família. Talvez você aí seja a única pessoa da sua casa que crê no evangelho, mas Deus pode muito bem estar nesse momento te usando como uma porta para o evangelho entrar no coração dos seus familiares, das pessoas que você ama. Deus está te usando. Assim como foi o carcereiro, ele foi o primeiro de sua casa a se converter, a crer no evangelho, porque Deus quebrou o seu coração e mostrou a verdade para ele. E a partir disso, Paulo e Silas foram pregar na casa dele, levados para pregar o evangelho para os seus familiares. E os seus familiares também creram e acreditaram na palavra de Deus, porque Deus também abriu o coração dos familiares do carcereiro. E Deus também vai abrir o coração dos seus familiares. Creia nisso, não desista, não pare de orar, não pare de buscar a Deus a conversão dos seus familiares, do seu filho, do seu marido, da sua esposa. Não pare. Deus é poderoso. E é Ele que abre o coração de uma pessoa para que ela creia no Evangelho, para que ela creia em Jesus Cristo. É somente Deus. Somente Ele. E o que podemos entender com tudo isso, irmãos, que lemos agora? Que primeiro, que Deus muito bem pode fechar portas e abrir portas para nós cristãos. Que é Deus que sabe de todas as coisas. Nós temos que fazer a vontade dEle e não a nossa. Antes de você querer ir em um lugar, veja primeiro se é a vontade de Deus que você vá para aquele lugar. Faça a vontade de Deus. Obedeça a Deus. E Deus, Ele não permitiu que o apóstolo Paulo fosse para a Ásia. Deus não permitiu, o impediu que ele fosse, porque ele tinha que pregar em Macedônia, em Filipos, por causa dos eleitos de Deus. Então, quando Paulo viu que a vontade de Deus não era que ele fosse para a Ásia, e sim que ele fosse para Filipos, ele passou a obedecer à vontade de Deus. Ele largou aquilo que ele queria para fazer a vontade do Senhor. E assim tem que ser nós, cristãos, fazer a vontade de Deus. E a outra coisa que podemos ver claramente em Atos 16 é que a salvação vem de Deus. É Ele que abre o nosso coração. É Ele que tira as escamas dos nossos olhos. Foi assim que Ele fez com Lídia. Foi assim que Deus fez com o carcereiro e com toda a família do carcereiro. Foi assim também que Deus fez com os presos que estavam ali com Paulo e Silas. Porque você pode ver que as cadeias que eles estavam quebraram, foram derrubadas e nenhum deles fugiram. O carcereiro pensou que eles iam fugir e por isso já puxou a espada para tirar a própria vida. Porque era vergonhoso para um carcereiro que seus presos fugissem, que seus presos saíssem de lá. Então, na cultura romana, a única forma do carcereiro morrer com honra é de fazer aquilo que ele ia fazer, de tirar a própria vida. E o carcereiro ia fazer isso. Só que Paulo bradou, não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Veja só, irmãos, aonde o verdadeiro evangelho chega, há transformação. Naquela prisão, haviam homens maus que praticavam maldades. Só que Paulo e Silas, orando, louvando, cantando louvores ao Senhor, eles foram também tocados pela palavra de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. E nenhum deles saíram. Veja que maravilhoso, irmãos. Isso é incrível. O Evangelho é poderoso. O Evangelho é poder de Deus. Somente Deus pode abrir o nosso coração para que a gente entenda as verdades do Evangelho. Somente Ele. E é por isso que você não pode desistir de continuar orando pelos seus familiares, pela sua casa, porque Deus pode estar te usando como a porta para que os teus familiares conheçam o Evangelho. Então faça como Paulo e Silas. Está difícil a situação para você? Parece que as coisas estão desandando mais ainda. Parece que quanto mais você tenta fazer com que seus familiares creiam no Evangelho,
mas parece que eles se afastam. É porque você não está entendendo uma coisa. Primeiro, não é a gente que consegue forçar alguém a crer no Evangelho. Eu e você não podemos forçar ninguém a crer no Evangelho. O único que pode fazer com que uma pessoa creia no Evangelho é Deus, transformando o coração. Eu e você não temos poder para transformar o coração de ninguém. Se hoje cremos no Evangelho foi porque o nosso foi transformado, mas transformado por Deus. Se não fosse Deus, nem nós iríamos crer. Então não desista de orar pela sua família, pelos da sua casa, pelos seus amigos. Não desista, porque Deus, Ele vai te usar, Ele está te usando para que o Evangelho seja pregado para os seus familiares. Então viva uma vida santa, viva uma vida para agradar a Deus, para que seus familiares vejam os frutos que você está produzindo, como Paulo e Silas, machucados, adoravam a Deus, como Timóteo, que era servo do Senhor e não precisou que ele mesmo fosse se apresentar ao apóstolo Paulo, porque os irmãos que o viam que ele realmente era servo de Deus. Então, irmãos, não desista. Deus tem poder para salvar você e toda a sua família. Toda a sua família. Creia, acredite. Quero agradecer você por assistir esse vídeo e peço que você leia Atos 16 por completo aí na sua casa. Termine de ler. Ou melhor, comece de Atos capítulo 1. Leia. É uma bênção. É maravilhoso. Então, irmãos, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.